Olá, pensadores! Sejam bem-vindos ao sétimo dia dos 14 que nós faremos oração pelas suas finanças. Claro que antes da oração nós trazemos aí uma reflexão e eu acredito que no meio dessas reflexões você tem pegado chaves e isso tem te ajudado a desbloquear aí pontos na sua mentalidade. E hoje não vai ser diferente. Esse tempo que eu vou te dar aqui para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, se você não está fazendo isso, recomendo que você faça, porque você vai estar ajudando pessoas. Você pode colocar no comentário desse vídeo testemunhos dos outros vídeos, do 1 ao 6. Já tem alguns comentários aí no vídeo 6, no vídeo 5, tá faltando o seu. Eu sei que Deus faz todos os dias mudanças nas nossas vidas, mas nós não reparamos. Porque uma das coisas que o ser humano tem, que é um sintoma da falta de gratidão e da falta de contentamento, é que nós não conseguimos observar as maravilhas que Deus faz todos os dias, porque a gente sempre está na expectativa de algo mais, ou a gente sempre está insatisfeito, então a gente recebe dádivas diárias e a gente não consegue enxergar. Então coloque hoje nos comentários aí uma dádiva que Deus te deu nesses últimos dias. Hoje eu estou começando um pouquinho mais cedo, 20 e poucos minutos mais cedo, porque tem muita coisa para fazer aí, eu tenho que almoçar, eu tenho que sair, e eu tenho que fazer algumas coisas, então eu decidi fazer um pouco mais cedo, até porque o vídeo fica gravado. Então se você que está conseguindo assistir agora mais cedo, você pode compartilhar e vai ficar aí no meu perfil por uns 30, 40 dias, talvez mais, tá bom? Eu sempre dou uma reformulada no meu Instagram, então muitas vezes eu oculto vídeos para colocar novos, e aí aproveite e usufrua e compartilhe bastante enquanto ele está disponível. Continuo oferecendo aqui os livros, né? Livros na Vida do Senhor, Devocional e a Reforma do Espírito. Se você ainda não tem, demorou já para você comprar e você ser participante direto aí no espalhar da palavra, né? Se você conhece alguém, veja só, nós estamos com o 7º livro para ser lançado até janeiro, aliás, em janeiro, né, de 2026, esse é meu projeto. E ele está estacionado lá na editora, porque alguns valores que eu consegui aí, aproximadamente quase R$ 1.200 nos últimos meses, eu fiz a reimpressão. Eu precisei de reimprimir mais do Paternidade, eu reimprimi mais do Vasculhando, já vendi todos, e eu precisei imprimir alguns do Livres em inglês, porque eu fui para a África do Sul e eu queria levar para presentear lá, então eu usei esses valores para reimpressão de livros. Os livros que eu vendo aqui na internet são um valor um pouco acima, eu vendo por 65 com frete grátis, mas os livros que eu repasso para outras pessoas que vendem para mim, porque é para uma causa, eu mando para Ribeirão Preto e esse dinheiro ele serve para duas coisas lá em Ribeirão. Ele paga os custos do vendedor, né, gasolina e o lucro dele, e uma parcela também, a maior parte, vai para a internação de pessoas dependentes de químicos. Então acaba que os meus livros hoje, no dia de hoje, ele não me dá lucro. Os meus livros eu vendo para pagar a reimpressão, tá bom? E esses custos, né? Às vezes de enviar para algumas pessoas que são doações. Quando é doação, eu pago o livro e pago o frete. Então, a minha intenção maior hoje, futuramente eu creio que vão vender milhões de livros e eu vou ter lucro com isso. Lucro para a minha vida e para o ministério.
Mas atualmente a minha intenção ela tem sido semear a palavra no coração das pessoas. Semear a palavra no coração das pessoas. Isso que é mais importante. Então, às vezes, eu estou falando isso, eu não estou me justificando, mas às vezes a impressão é: o livro custa R$50, mas o preço de custo dele às vezes é 22, 23, então você está ganhando 100%. Não chega a ganhar, porque tem reimpressão, e uma boa parcela dos livros, eles são... uma boa parcela dos livros, eles são doados, e eles servem para algumas causas que a gente apoia, tá? Você quer fazer parte, você pode comprar 10 para presentear. Se você quiser comprar 10, eu faço um preço especial. Tem pessoas que geralmente compram de mim 10 quantidades maiores para presentear pessoas. Dessa forma, eles nos ajudam a continuar reimprimindo, né? E o que eu quero colocar aqui para você, que você pode compartilhar, porque eu estava explicando essa questão dos custos, porque um pessoal tinha me ofertado na época e passou de R$500 o dinheiro para o lançamento do 7º livro. E eu usei esse dinheiro para reimpressão. Eu não tinha mais livros, eu tinha que reimprimir. Não adiantava eu lançar o 7º livro e não ter dos outros, inclusive não imprimir do 7º, né? E custa R$1.600 o trabalho da editora, que é diagramação, arte, né, da capa, registro do ISBN, eu não sei lá, todos os procedimentos da editora. Depois, mais o valor da impressão. Mas, por enquanto, se a gente conseguir os R$1.600 da editora, né, a gente já consegue marcar o lançamento aí para janeiro. Se você conhece alguém que é investidor do Reino de Deus, e essa pessoa diz assim: não, eu quero participar, eu quero pagar aí essa lançamento desse livro. Então você pode mandar esse vídeo para essa pessoa. Tem pessoas que têm essa mentalidade, tá bom? Porque em outros momentos outras pessoas já entraram e participaram dos meus livros. O primeiro mesmo livro, Livres na Vinda do Senhor, teve uma pessoa que ofertou R$5.000 para ajudar. Por isso que foram... Na época eu tinha vendido meu carro, eu peguei uma parte do dinheiro também, por isso que foram impressos 1.000 unidades. Antes de eu começar o tema aqui, que hoje vai demorar um pouquinho mais, por isso eu comecei mais cedo também, eu queria dizer o seguinte: eu vou começar a falar muito nas lives sobre testemunhos, pedir para você colocar seus testemunhos nos comentários ou escrever aqui na live. É muito importante, edifica. Eu vou falar por quê. Eu já pensava assim. Só que lá no congresso, em Balneário, todo mundo ali contou algum testemunhozinho enquanto estava pregando, ministrando, né? Principalmente o Céu Fernandes. E Deus falou poderosamente no meu coração, destravou coisas, me fez entender. Uma das coisas mais libertadoras que aconteceu comigo ali naquele evento foi o Céu Fernandes contou um testemunho de quando o pai dele estava na UTI, desenganado. E ele me fez lembrar o que aconteceu com a minha mãe o ano passado. E algo que no meu coração ainda era mal interpretado, talvez sem a revelação do que aconteceu. E aconteceu com ele, ele contou o testemunho e isso ativou algo em mim. Houve uma libertação na minha mente, de alguns, né? Primeiro é essa questão da gente não contar testemunho porque não quer parecer que está se exaltando, né? Como se a gente pudesse se exaltar, porque tudo que Deus faz através da nossa vida é a glória dele, a gente sabe. Mas, por exemplo, minha mãe ficou na UTI o ano passado e quando me mandaram a mensagem de lá, quem me mandou foi a gerente ela mora num flat, a gerente falou: olha, venha logo, né, porque provavelmente você não encontre mais sua mãe viva, porque ela está na UTI e ela não está respondendo ao tratamento. Eu tinha que ir um seminário em Balneário Camboriú, inclusive, para ministrar,
E eu falei, olha, será que eu consigo esperar mais um pouco? Porque eu fiquei meio sem saber o que fazer. Falei com a gerente. Ela disse, olha, faz o seguinte, eu vou tentar levantar toda a situação aqui para você e você fica em alerta, porque assim que eu te passar a condição, você vem, porque ou você vem para saber o que está acontecendo e cuidar dela, ou você vem porque se ela morrer você vai ter que enterrar, porque não tinha quem lá. E aí eu fui ministrar esse congresso. Eu fiz 2 ministrações, no sábado e no domingo, com isso na cabeça. Eu estava pregando sobre fé, eu estava pregando sobre cura, eu estava pregando sobre prosperidade, enquanto estava acontecendo isso na minha vida. E Deus me deu graça. E na segunda-feira a gente voltou para casa no domingo. Na segunda-feira a gente preparou as coisas para viajar. Na terça-feira, pela primeira vez, eu fui de Pomerode a Ribeirão Preto direto, sem parar. A gente só parou para ir no banheiro, pega uma água. Inclusive a gente só parou para comer de noite lá em Porto Ferreira, já perto de Ribeirão. Chegamos lá acho que meia-noite. E no outro dia de manhã eu fui no hospital. Quando eu cheguei na UTI, estava naquele processo ainda de poder entrar só meia hora, né? Que é parente, uma pessoa de cada vez. Só que a médica, inclusive eu lembro, era uma médica, ela não deu muita esperança, porque ela já estava tomando antibiótico, ela foi com uma infecção urinária, depois virou uma pneumonia, e ela estava assim, já para finalizar. E eu coloquei a mão na cabeça da minha mãe, eu estava muito quebrantado, porque a situação que eu estava vendo ela, eu nunca tinha visto ela assim. Minha mãe é muito forte. Eu coloquei a mão nela e orei. E eu falei, Senhor, tem a unção de cura na minha vida. E eu passo para ela agora, em nome de Jesus, que ela possa ser curada, que o seu poder possa tomar o corpo dela agora. E fui para o hotel, a gente estava lá no flat, né? A gerente lá, né? Louvar a Deus pela vida dela, ela nos deu 13 diárias do flat pra gente ficar. Ela ofertou pra gente. E aí, minha mãe no outro dia ainda do mesmo jeito, no terceiro dia ela melhorou. No quarto, quinto dia ela foi para o quarto, saiu da UTI. E foi melhorando, até que ela saiu. A assistente social chegou a falar com a gente que ela ia ter que sair do hospital, mas que a gente teria que providenciar uma forma de aparelhos lá no onde ela mora, e a gente estava vendo, porque não tinha como fazer isso. Até que a minha mãe hoje ela está melhor. Por que eu digo melhor? Porque antes de acontecer tudo isso, ela estava debilitada, ela estava forte, porque minha mãe é muito forte, mas ela estava debilitada. E hoje, apesar de muitas das coisas que ela disse assim, eu tô com isso, a gente sabe que é a idade, mas ela continua andando sozinha e fazendo o que ela quer fazer. Ela vai no mercado, ela vai no médico, vai no banco. Então isso é um milagre. E por que eu estou contando isso? Eu nunca falei para ninguém. Porque o Céu Fernandes falou que ele foi lá e orou pelo pai dele também, na mesma situação, e aconteceu a mesma coisa. O pai dele saiu de uma condição que praticamente não tinha volta. E por que o Céu Fernandes contou esse testemunho? Porque ele estava falando daquilo que a gente crê, da graça de Deus sobre nossa vida, do que Deus faz, e a gente muitas vezes desconsidera, por causa de religiosidade, por causa de falsa humildade, porque as pessoas vão pensar que eu estou me exaltando, sabe? Essas coisas. E isso, quando você faz isso, você está andando numa incredulidade e você está dando ocasião à carne, porque é na carne que mora essas coisas de... porque a falsa humildade é soberba, vaidade. Então a gente tem que entrar no espírito de ousadia. Nós estamos aqui orando por finanças, você tem que entrar no espírito de ousadia. Faça o que você tem que fazer e não tenha medo. Quem está assistindo aqui é a esposa do meu pai, provavelmente meu pai está lá. Pode escrever aqui se essa história é verdadeira ou não. Vocês podem escrever que é verdade essa história que eu contei. Não foi exatamente assim que aconteceu? Então a gente tem que testemunhar. E quando você testemunha, você está
exaltando a Deus e está edificando a sua fé e a de quem está ouvindo. Então você vê aqui, ó, o tema de hoje é: a memória é uma chave de prosperidade. Outra história eu vou contar para você para edificar sua fé. As coisas que Deus coloca no seu coração, você precisa de ousadia para fazer. Eu peguei a prova aqui de duas situações da nossa vida, né? Aqui, em 2016, foi 2016, a gente ia para a Europa e Deus tinha falado no meu coração que eu ficasse tranquilo e descansado, que Ele já tinha provido tudo, mas eu fiquei um pouco aflito, porque a gente estava indo para a Suécia e a escala era na Alemanha, a gente tinha que entrar, ia passar por imigração, e a gente não tinha muito recurso, apesar da gente ficar na casa de uma pessoa que já tinha dito que ia nos hospedar. Não vou contar a história toda até a Noruega, tá? Só até a nossa entrada na Suécia, para você entender. E Deus disse: vai ficar tranquilo, que todos os recursos Ele estava provendo. E chegou no dia de entrar no avião, a gente não tinha dinheiro, não tinha recurso. Eu falei: mas será que foi Deus mesmo que falou comigo? Eu acho que não, hein? Foi coisa da minha cabeça. E agora? Mas a gente não vai perder o voo, vamos embora. E eu lembro que eu fiquei até um pouco chateado, porque um monte de gente conhecia a gente, que sabia o que a gente estava fazendo, né? Muitos duvidaram, mas ninguém deu uma oferta para essa viagem. Não, isso é passeio, eles estão indo passear, e isso não é missão. E na época eu me chateava com essas coisas. Posso falar isso hoje, porque hoje eu não ligo, porque eu sei quem está por trás de tudo que a gente faz. Mas, na época, eu me chateei muito com isso aí. Entrei no avião meio... Inclusive, eu morei em Serrambi, perto de Recife, e tinha um vizinho meu que era suíço. E ele estava indo para a Suíça, ele estava no mesmo voo, o cara sentou do meu lado. Né? Para mim não existe acaso, né? Eu falei para ele assim: você não está lembrando de mim, não? Porque eu tinha um boné que meu filho tinha da Suíça e eu tinha dado para ele. Você não está lembrando de mim, não? Ele lembrou, porque ele não ficava sempre lá em Serrambi, né? Ele ia para lá de vez em quando. Aí ele lembrou de mim, a gente foi conversando, porque ele ia fazer escala na Alemanha, mas ele estava indo para a Suíça. Bom, mas o ponto aqui, porque foram muitas coisas que aconteceram desde o avião. Uma delas foi encontrar esse senhor, o Bernard, deixou o Bernard. Aí a gente recebeu essa carta aqui, ó. É uma carta convite. Esse selo aqui é do Itamaraty, né, da Embaixada do Brasil na Suécia. E aqui a pessoa que nos convidou, ela colocou aqui, que está tudo escrito aqui, que ela estava nos convidando e ela estava responsável em nos hospedar e todos os nossos custos durante os 21 dias na Suécia. Essa pessoa que fez essa carta é uma diplomata. Ela assinou aqui, só que ela pediu para o cônsul carimbar com... isso aqui é um selo da Embaixada do Brasil na Suécia. Aqui é a assinatura do cônsul. Então aqui, quando eu mostrei isso aqui na Alemanha, eles nem me perguntaram nada, eles falaram para eu entrar. E nós ficamos 21 dias na Suécia, né, onde nós nos hospedamos na casa dessa diplomata. O mais legal disso aqui foi a confirmação do que Deus falou, que tudo estava já feito, provido. E aqui na carta diz isso. Ela diz que se responsabiliza por nossa hospedagem e por todos os nossos custos durante 21 dias na Suécia. Isso aqui foi em 2016. E a prova disso aqui é um selo do governo brasileiro, a Embaixada do Brasil na Suécia. É um documento oficial, certo? Isso em 2016. Aqui, a mesma coisa aconteceu em 2018. Só que agora aqui, ó. Embassy of Brazil em Pretória. A Pretória é a capital da África do Sul. Embaixada do Brasil em Pretória. Aqui, carimbo oficial. Tá? Outro documento, a mesma coisa, dizendo que estava recebendo a gente na África do Sul, com hospedagem e todas as despesas pagas. Certo? Foi a mesma situação. Então Deus, ele usa, olha, o brasão do Brasil, do Itamaraty. Essa carta aqui foi a carta convite, um documento oficial, para a gente ir para a África do Sul. Deus provê,
Deus ele faz infinitamente mais, porque qual que você prefere? O seu dinheiro no bolso ou você entrar assim? Quando a gente chegou na imigração, eu mostrei essa carta. O que o oficial de imigração da África do Sul falou? Ah, você está com documento da embaixada? Então ele já não fez mais pergunta nenhuma. E ele falou para a gente passar. E a gente foi provido lá. E, inclusive, quando a gente foi para Moçambique, lá da África do Sul, eu estava pensando que interessante como Deus faz as coisas, porque essa irmã, que é diplomata, ela falou, não, vamos, você vai dirigindo, Leonardo. E eu falei, né, fiquei assim, a direção é do outro lado, na direita, e o carro era um carro com a placa diplomática. E eu pensei o nível de responsabilidade, porque eu estava dirigindo em outro país, um carro que não era meu, não era alugado, né? Claro que tinha seguro, mas era uma placa diplomata e eu estava com uma diplomata dentro do carro e eu dirigindo. Então, por que eu estou contando tudo isso, irmão? Porque Deus, ele fala que vai fazer as coisas, ele faz. Essas coisas, talvez você está assistindo, você não me conhece, ou você me conhece, eu nunca falei detalhes, a gente nunca contou. Eu não falei a questão do que aconteceu com a minha mãe, que a gente orou lá por ela na UTI, ela desenganada, e ela está bem hoje. A gente não contou que a gente entrou na Suécia dessa forma, com um documento oficial do Itamaraty, do governo brasileiro, da embaixada, nem que a gente também foi com esse documento aqui da embaixada da África do Sul. Por que eu estou falando tudo isso? Porque você precisa lembrar o que Deus fez. Esses dias eu estava pensando, a gente está fazendo CNPJ, tem livro para lançar, tem coisas para fazer. Essa casa que a gente está morando, a mulher me deu 12 meses para comprar ela ou passar para frente. Porque ela está alugando e está à venda, então ela está me dando prioridade. Não quer dizer que eu tenha que sair da casa, mas por 12 meses a prioridade é minha. Entende? Então, aí eu comecei a lembrar das coisas que Deus fez até hoje. Inclusive lá na Suécia, a gente chegou lá, no segundo dia que a gente estava lá, era aniversário nosso de casamento, meu e da minha esposa, claro, né? Só tenho casamento com ela. E a gente ganhou um cruzeiro da Suécia para a Finlândia. Então foi também uma experiência. Imagina você ganhar, você comemorar o seu aniversário de casamento. Eu estou falando tudo isso, inclusive, porque não é da minha condição social, não era da minha condição social viver isso. E Deus proporcionou isso para a gente. Então eu coloquei aqui no tema, está tudo dentro do tema, memórias de milagres. O que Deus sustentou ontem é o mesmo que multiplica hoje. Quando você louva a Deus pelo que Ele fez, você está trazendo fé para o que Ele vai fazer. Sempre lembre das coisas que Deus fez para você, através de você, na sua família, no seu contexto. Então, todas as vezes que você coloca diante de Deus a lembrança, a memória do que Ele já fez, quantos livramentos Ele te deu, quantas coisas Ele te sustentou, quantos milagres Ele fez. Eu vim para Pomerode, eu saí do Mato Grosso para cá, nós fizemos 4 viagens e de volta. Daqui para onde eu morava são aproximadamente 1.800 quilômetros. Nós fizemos ida e volta 4 vezes e dentro de uns 4 meses. Quanto você acha que custa isso? Só que quando a gente saiu de lá a primeira vez, a gente tinha uns R$2.000, mais ou menos, 3.000. E foi acontecendo. E hoje a gente mora aqui. Então, quantos milagres Deus fez? Eu lembro que até um irmão da Indonésia, do nada, me pediu a minha conta e mandou, na época acho que deu uns 1.000 e poucos reais, uns $200 mais ou menos. Ele mandou $200 da Indonésia, ele nem me conhecia direito, ele me conhecia pela internet. Nessa época dessas viagens nossas. Então veio dinheiro da Indonésia, tem gente que nem sabe onde é a Indonésia. A gratidão é o código da multiplicação. Lembra que até ontem a gente falou sobre provisão, sobre suprir necessidades, sobre nada nos falta. Agora hoje é o 7º dia, a metade, né? Agora nós vamos começar a falar sobre a multiplicação. Então, primeiro é você lembrar o que Deus já fez. Eu contei hoje 3 milagres. Ó. A provisão sobrenatural da nossa entrada na Suécia, depois na África do Sul, contei a da minha mãe,
meio que uma quase ressurreição da minha mãe. Ressuscitar, né? Ressuscitação. E dentro dessa viagem da Suécia ainda teve a provisão na Noruega, que uma pessoa também que não nos conhecia, nos conheceu pela internet, ela nos deu a chave do apartamento dela para ficar os dias que fossem necessários. E tem muita coisa ainda que aconteceu lá na Noruega, mas não vai dar, senão essa live vai ficar muito, muito longa. Memórias de milagres. Gratidão é o código da multiplicação. Eu falei aqui sobre ingratidão, falei para pessoas aqui nas outras lives. Resolva isso no seu coração. Procure as pessoas que você foi ingrato, sabe? Peça perdão a elas. Quando eu falo dê uma oferta ou um presente, é um ato simbólico, é um ato profético de você resolver aquela situação e selar aquela situação ali com uma expressão de gratidão. As pessoas querem prosperar na força do braço ou então naquela coisa da malícia, da esperteza. Sai desse lugar. Vamos assistir a multiplicação de Deus. Eu lembro que eu tinha falado com Deus lá na África do Sul. Senhor, eu não tenho como ir em Moçambique, eu não tenho como ir em Durban, que é um lugar que eu queria ir. Tinha um outro lugar também lá que eu queria conhecer. Eu falei, não tem como ir, mas o Senhor me leva onde o Senhor quiser, né? Porque eu não tinha um recurso para chegar e alugar um carro e falar vou e tal. E eu lembro que a Sara comentou com a irmã sobre Moçambique, e ela disse, não, no sábado eu posso, vamos com o meu carro, se o Léo dirigir a gente vai. E aí ela falou, eu dou a gasolina e tal, ela pegou o carro, pagou a gasolina. Então você vê, Deus provê a todo momento. E às vezes quando a gente vai fazer uma oração por algo que ainda não aconteceu, a gente esquece tudo que Deus já fez, todos os milagres que Ele já fez. Eu tenho que escrever um livro, eu vou escrever um livro só de milagres que Deus fez na nossa vida. Não só de provisão, de cura, de provisão, de transformação, de restauração. Por exemplo, por que eu não tenho preocupação nenhuma de ficar falando de família, de paternidade, de honra, de autoridade? Porque quem conhece a minha vida antes, quem conhece a vida da minha esposa antes, quem conhece a vida dos meus filhos antes e conhece hoje, está pregado já, não precisa nem precisa nem contar a história. As pessoas veem a diferença de quem eu me tornei, quem minha esposa se tornou, quem nós nos tornamos, nossos filhos se tornaram, no sentido, em primeiro lugar, de caráter, de restauração. Pessoas que vêm de um contexto de medo, né, de falta de esperança, falta de perspectiva, eu lembro muitas pessoas que apostaram que eu não ia dar certo, que apostaram que eu não ia conseguir, e a mesma coisa fizeram com os meus filhos, fizeram com a minha esposa, e eu não estou falando isso como vitimismo, eu estou dizendo o seguinte, Deus, Ele é poderoso, e o Deus poderoso que eu prego, eu posso contar dezenas de histórias aqui para mostrar para você o quanto Ele verdadeiramente é poderoso. Mas eu quero saber, você tem história para lembrar? Você lembra de alguma coisa que Deus fez? Conte para as pessoas o que Deus fez na sua vida. Ele te curou, Ele te proveu até hoje. Sua vida era difícil, agora facilitou um pouco mais. Você não tinha nada, agora você... Porque as pessoas falam assim, você vai dar testemunho que você enriqueceu? Sim, isso é testemunho, porque tem quantas pessoas que passaram dificuldade e hoje elas podem abençoar outros. Isso é um testemunho, é a graça de Deus na vida delas. Conte testemunhos, coloque aqui nos comentários, mas conte, se você tem na sua igreja aí, conte, deixe as pessoas falar que você está se achando, deixe as pessoas falarem que você está viajando na maionese, conte testemunhos do que Deus fez na sua vida. Gratidão é o código da multiplicação. Você está pegando aqui agora, quer multiplicar o quê? Tudo. Multiplicar sua alegria, multiplicar sua ousadia, Toda vez que você contar eu mesmo aqui, eu contando essa história para vocês, a minha fé já triplicou. Triplicou eu contando. Então, se você não foi edificado, eu fui. Lembrar é prosperar. A memória é o solo da abundância. Quando você vê em Salmos, que fala para você lembrar das coisas que Deus fez, porque aquilo ativa a sua fé. Você fala, nossa, se eu fosse sentar com uma pessoa, até um amigo meu, o pastor William, uma vez falou assim, você vai pregar nos lugares, você prega a palavra, você não fala, tanto de coisa, né? Os países que você já foi, o que Deus fez e tal.
É porque às vezes eu vou falar da palavra e eu nem lembro dos testemunhos, mas agora eu vou começar a lembrar. Toda vez que eu for pregar alguma coisa, inclusive na internet, eu vou contar uma história do que Deus fez em algum momento da nossa vida. Eu conheço 15 países, a minha esposa 13, porque 2 eu conheci antes de me tornar cristão. Então, esses 13 países eu fui como cristão, sendo missionário, pastor e tal. Os outros 2, que é Canadá e Nova Zelândia, eu não era cristão. Então, todas essas histórias têm milagre. Inclusive, tem milagre antes de eu ser cristão. Tem milagre que Deus fez. Foi milagre que Deus fez antes de eu ser cristão. Eu tenho um testemunho para contar. E hoje eu sei que foi Deus. Na época eu não era cristão, apesar que com 17 anos eu levantei a mão na igreja. Mas eu nunca mais fui na igreja, até mais velho, e não tive consciência teológica de nada. Mas hoje eu sei que foi Deus. Eu sei que foi a mão dele, eu sei que foi os anjos dele que me livraram, eu sei que teve situações que ele me salvou. Eu estava na Nova Zelândia numa depressão profunda, eu queria morrer. Imagina, você num dos lugares mais lindos do mundo, não estava me faltando nada, eu estava morando no centro de Auckland, eu estava morando no cartão postal da Nova Zelândia, e eu estava com uma depressão profunda. Não tem explicação isso. Não tem explicação, né? Mas é que eu quero dizer, que você pode ser rico e não ser próspero, porque a prosperidade inclui contentamento e alegria do Senhor. Se você não tem contentamento e alegria do Senhor, não adianta você ter dinheiro. É bom você ter primeiro a prosperidade, que é a completude. E com isso, você enriquecer. Mas não o contrário. Senão não vai adiantar. Então o tema hoje aí, eu me empolguei, porque eu comecei a lembrar de muita coisa. E como tá vindo assim, ó, só que não vai dar para falar tudo. Então, o poder de reconhecer a mão de Deus em cada estação. O que é isso? Do deserto à abundância. O poder de reconhecer a mão de Deus em cada estação. Nos momentos difíceis ele estava lá. Nos momentos fáceis ele estava lá. Quando você achou que não ia dar, ele estava lá. E quando aconteceu, foi ele que fez. A fidelidade de Deus é o maior investimento. Aqui em 2 Coríntios 9:8, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Quem semeia lembrando que Deus já fez, planta com fé e colhe com honra. Certo? Muitas vezes, não que eu seja impaciente, sabe, irmãos, né? Eu lembro, vou contar uma história agora e vou finalizar. Eu lembro que eu cheguei lá no Ministério Sal da Terra e eu fui conversar com o pastor Sérgio. E eu percebi que a gente, quando chega para conhecer um homem de Deus, a gente tem... Um homem de Deus que eu falo porque o pastor Sérgio tem... Para mim, eu vi o Céu Fernandes pregar, já vi o Luiz Hermínio, já vi um monte de gente, mas eu não andei com eles, certo? Então, para mim, eu nunca conheci uma pessoa que anda mais no poder. Quando eu falo é poder, tá? Poder que eu falo é sinais, maravilhas, prodígios, sabedoria. Nunca vi, não conheci, pode ser que exista alguém mais do que o pastor Sérgio Rosa. Não conheci. E eu morei 1 ano e meio com ele. E eu posso dizer, o que você vê no púlpito, você vê no dia a dia acontecer também. Então eu vi coluna consertar, cego ver, câncer ser curado, AIDS ser curada. Eu vi perna crescer, braço crescer, vi todo tipo de coisa que você imagina, gente ressuscitar. Todo tipo. Eu não vi a pessoa ressuscitar, mas eu vi quem contou o testemunho e disse que foi isso mesmo que aconteceu. Mas as outras coisas eu vi lá no dia a dia, porque eu morava lá. Então a gente passava metade do mês junto, porque na outra metade ele ia para Cuiabá. Então ele ficava 15 dias em Rondonópolis, 15 dias em Cuiabá. Então eu vi coisas assim que se eu for falar, talvez você não acredite. Até questão de provisão. Ele colocava... Até o jeito dele pegar peixe é meio sobrenatural. Parece mentira, mas a gente morava lá, a gente via. E o que acontece? Por eu ter visto tantas coisas, morando lá no Mato Grosso, já era suficiente para eu ver Deus, mesmo que ele não fizesse nada na minha vida. Para pensar nisso. Então, o que eu quero lembrar a você, lembrei aqui, voltou, que eu cheguei para conhecer ele,
e antes de eu morar lá, eu percebia que ele ministrava 1, 2, 3, 4, 5 horas sem parar. A cabeça da gente parecia que ia explodir. E às vezes a gente não tinha muita oportunidade de falar, tanto que eu conheci ele, fiquei 6 anos no ministério, morei lá na casa dele, e ele não sabe do meu testemunho, ele não sabe da minha história. Ele nunca perguntou de onde você veio, se era bom, se era ruim, se era bandido, que buraco você saiu. Ele recebeu a gente e abriu a porta lá. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem pessoas que não entendem porque eu não me interesso muito por a pessoa às vezes vir contar para mim certas coisas que a pessoa sabe, descobriu. Por que eu estou falando isso? Porque quando você vê uma pessoa que andou no que o pastor Célio andou, eu não tenho nenhuma novidade para contar para ele. Não tenho. Eu estou falando aqui, eu não tenho nenhuma novidade para contar para ele. Isso aqui que eu contei para vocês tem 1.500 vezes mais acontecimentos, porque a pessoa anda num outro lugar. Só que quem não conhece ele, só conhece ele pelo YouTube, ou pelo púlpito lá assistindo o culto, a pessoa fala assim, mas ele é analfabeto, ele não estudou, então eu tenho muita coisa para compartilhar com ele. Não é verdade isso. Porque você, quando vai conviver com a pessoa, você vê assim, ele começa a contar as coisas, você fala, nossa, eu sou muito criança na fé ainda. E eu nunca falei isso que eu vou falar agora. Pode parecer para alguns, mas deixa eu te contar. Às vezes a pessoa quer compartilhar coisas comigo, eu ouço com alegria e dou glória a Deus, mas a nossa cabeça ela é um pouco diferente, porque a gente se alegra em ver as pessoas experimentando coisas novas, mas não é novidade para nós, que já vivemos certas coisas. Por isso que eu acredito no ciclo geracional, que é o seguinte, o pai conta a história para o filho, e o filho vai contar a história para o outro filho que vai ser neto. O filho vem contar uma história que conseguiu uma coisa, você se alegra. Mas o filho que tem a postura de ensinar o pai, ele está em desonra. Entende? É questão da... Porque tem muita gente cristã querendo ir contra a natureza das coisas. O filho não ensina o pai. É o pai que ensina o filho. E a gente vem de um contexto que a gente quer sentar com o nosso pai e dar lição de moral para ele, ensinar ele como é que é a vida. A gente vem com essa rebelião no coração. E eu aprendi isso lá, por isso que eu sou grato à vida do pastor Célio Rosa, porque ele me ajudou a restaurar minha relação com meu pai biológico. Porque ele me pôs no meu lugar. É como se fosse assim, abaixa a bola, que você não tem nada aqui para oferecer, você não tem nada para... Abaixa a bola e aprende. Porque ele já andou, ele tem 30 anos de ministério, e ele tem mais 30 e tantos de vida, que são 60 e poucos anos, só nesse batidão, porque ele veio de um contexto de pescador, ele era pescador profissional, mas ele morava na beira do rio e ele era uma vida miserável, ele trocava peixe por arroz para comer. Ele pescava e trocava, ia no mercado e trocava peixe por comida. Ele viveu desse contexto. Então hoje... que ele anda de Volvo, ninguém sabe o trajeto até chegar lá. Aí hoje ele anda de Volvo, viaja pelo mundo, aí chega gente para sentar com ele e querer dar dica, conselho e lição de vida para ele. E lá ele me pôs no meu lugar. Eu estou falando isso como algo que me ajudou, porque hoje eu vou conversar com meu pai, a minha visão do meu pai é completamente diferente. Meu pai, para mim, biológico, primeiro que ele é um herói. Segundo, que eu consigo hoje enxergar a trajetória de trabalho dele como profissional, e no Brasil acredito que tem poucos. Talvez ele por ele mesmo tenha feito escolhas de viver uma vida mais simples, mas o conhecimento dele, eu lembro que as pessoas falavam isso, que ele era diferenciado no que ele fazia, mas eu não dava valor nisso quando eu era novo. Eu queria falar para o meu pai o que era certo, como que ele... eu não concordo com isso. Eu acho que isso aí, meu pai tem uma cabeça dura. Não, porque eu penso diferente. Quando eu vejo isso hoje, eu sou professor, eu sou pai. Quando eu vejo isso hoje, eu não fico revoltado, eu fico assim, gaste aí mais 10 anos de sua vida batendo cabeça. Não tem problema. Eu também gastei, né?
Eu queria hoje estar falando isso com 30 anos. Eu tendo 30 anos, eu estou com 45, dá tempo, eu sou novo. Mas eu gastei muitos anos com esse pensamento, sabe? Isso é uma soberba sutil, porque a gente senta com pessoas com 20 anos a mais de experiência que a gente, na fé, experiência com a vida, e a gente quer trazer algo novo para elas, porque a gente quer se colocar ali de igual, ou a gente quer, sabe, não é uma questão de superioridade, é uma questão de sabedoria. A Bíblia fala, em Provérbios 4, ouve o teu pai, ouve o teu pai. A Bíblia não fala assim, filho, vai lá e dá um conselho pro seu pai. A Bíblia não fala isso. Então, quando alguém vem falar comigo numa posição de eu estou trazendo experiência com Deus, vida provada e comprovada, e a pessoa vem apresentar alguma coisa assim, como se fosse, olha, eu vou te dar um toque. Eu recebo. Não tem problema. Como várias vezes eu falei coisas com o pastor Célio, ele olhou assim e disse, tá bom. Mas quem perde é a pessoa que está se posicionando num lugar aonde ela vai demorar muitos anos para entender a ordem das coisas, a natureza que Deus criou para nós, a questão geracional. Então, meu pai hoje, que eu vejo meu pai lá na vida que ele leva, meu pai, eu vejo uma colheita na vida dele. Hoje ele tem uma vida que muitos almejam, que é o quê? Uma aposentadoria com paz, tranquilidade, provisão. Ele vive o dia dele, ele vai ali, come o que ele gosta, visita quem ele gosta, visita os parentes, ele é bem cuidado pela esposa dele, porque ele é divorciado da minha mãe. Tem uma colheita na vida, que é paz, prosperidade. Meu pai é uma pessoa que tem paz, tem prosperidade hoje, tem riqueza, porque eu vou na casa dele lá, inclusive ele nem deixa eu pagar nada. Ele não deixa. Entende? Então, cresçam, porque crescer é a natureza de Deus, prosperar é a natureza de Deus, enriquecer manifesta também o caráter de Deus. Por quê? Porque se você faz tudo desse jeito, você honra, você respeita, você anda na verdade, você é cheio de Deus, consequentemente, tudo que você fizer prosperará. É o que está escrito na palavra. Tudo que você fizer prosperará. Vou fazer uma oração agora para encerrar, porque se eu for continuar, nós vamos falar muita coisa, mas deixa pouco para amanhã, tá bom? Eu falei hoje de dois pais, né? O pai, meu pai espiritual, meu pai biológico. Assista esse vídeo, quem entrou depois. Assista desde o começo para você entender. Hoje, talvez na sua vida seja só mais uma palavra, inclusive você talvez nem vá assistir novamente, a voltar para assistir do começo. Mas hoje, para mim, é um divisor de águas na minha vida. Hoje. Por isso que eu quis compartilhar com vocês o melhor que eu pude contar para vocês. E talvez você sair de uma estagnação, talvez você não esteja entendendo muita coisa na sua vida, porque talvez você está batendo de frente com os princípios mais básicos da criação. Porque Deus, quando ele criou o homem, ele se fez pai. A paternidade é o princípio básico da criação de Deus. Por isso que ele é chamado de Deus Pai, e ele nos salvou através de um filho. Pense nisso, tá bom? Feche seus olhos, coloque seu coração diante de Deus. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus Pai que nos ama e prova isso diariamente. E o seu amor é incondicional, porque o sol nasce para todos. O seu amor é incondicional, porque Jesus é disponível a todo aquele que crê. Eu oro, Pai, para que todos que ouviram essa palavra se recebam espírito de sabedoria e revelação, para compreendê-la em sua profundidade, para que eles possam hoje, Senhor, tomar uma decisão que muda completamente a vida deles. Que eles se posicionem, Senhor, em reconhecer os mestres, reconhecer os pais que o Senhor levantou nessa nação, as pessoas que o Senhor colocou unção sobre eles, para que eles construíssem fundamentos no corpo de Cristo. Que o Senhor possa restaurar, Senhor, essas pessoas, a mentalidade, que elas entendam a preciosidade, Senhor, dos princípios geracionais, que elas possam compreender o que está escrito em Provérbios 4, que elas tenham a revelação desse entendimento. Que o Senhor possa nos dar graça para continuar e perseverar, para a honra e glória do Teu nome. Amém.
Então Deus abençoe vocês. Se você pegar essa palavra aí, divisor de águas. Deus abençoe. Amanhã é o dia 8, tá bom? E a gente se vê.